Olá pessoal, vamos dar continuidade na leitura e estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Na realidade, nós vamos concluir o último capítulo desse livro hoje, e se ficar alguma dúvida do que a gente vai ler hoje ou do que a gente leu, nesse livro inteiro aí, você pode ver aí na minha playlist, na pasta aí, da leitura do livro Nossa Vida Juntos, que ele vai estar completo aí para você. Ficando alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Quero pedir para você que gosta aí do meu trabalho, compartilha ele, deixa o like, comenta alguma coisa aí também no chat para que o vídeo, cresça de relevância e seja enviado aí pela plataforma para mais e mais pessoas que precisam, todos precisam, um pouco da palavra de Deus, tá bem? Então vamos ler a última parte que fala sobre a fraternidade, mais que um sentimento. Romanos 14:15 diz assim: abre aspas, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, fecha aspas. Este estudo da vida em comum da igreja tem um duplo propósito. Em primeiro lugar, ele nos ajuda a compreender o sentido da fraternidade bíblica. Podemos, então, esperar que ao falarmos da comunhão da igreja, nossos conceitos serão derivados de um ponto de vista realmente bíblico e não de interpretações populares erradas. Segundo, podemos esperar que esse conhecimento do conceito bíblico de fraternidade nos fará sentir urgência em examinar nossa vida como igreja e recuperar verdadeiramente comunhão no Evangelho. Vimos que a fraternidade constante das Escrituras não é de forma alguma uma função secundária na igreja, mas um alvo importante na vida cristã. Existe, portanto, a necessidade de nos tornarmos a comunidade que a Bíblia descreve. Se tivermos de recobrar a dimensão bíblica da fraternidade, existem algumas lições importantes necessárias na vida da igreja de hoje. Algumas delas servirão para corrigir os maus entendimentos que possam existir a respeito da fraternidade. Outras podem parecer novas para nós, enquanto outras ainda podem ser já parte de nossa compreensão e prática, embora exijam certo aperfeiçoamento. Embora nossa prática do ideal bíblico se mantenha ainda imperfeita, podemos esperar vir a ser uma igreja a caminho de uma fraternidade autêntica. As seguintes observações são um resultado de nosso estudo. Subtítulo: Sócios em uma missão. Embora seja um fato que nossa fraternidade possa ser realçada por aquelas ocasiões em que os membros da igreja se reúnem socialmente, tais ocasiões não representam tudo o que é expresso por fraternidade cristã. Como vimos, esta comunhão consiste de uma sociedade numa tarefa comum. Somos sócios ou companheiros, koinonoio, na obra, em grego, na obra para a qual fomos chamados. Assim como Paulo encontrou em Tito um sócio, veja 2 Coríntios 8:23, nós também participamos na proclamação do Evangelho. Assim, se devemos recobrar o sentido bíblico da fraternidade, esta vida comum será concretizada sempre que todos participarem ativamente da sociedade do Evangelho.
É de se esperar que vejamos a urgência de reconhecer a Igreja como sendo uma comunidade onde cada pessoa tem parte na missão da mesma, cada um com seu talento particular. A fraternidade não será autêntica nem bíblica, a não ser que todos os membros tenham um papel a desempenhar. Nenhuma parte da igreja, nem os jovens, nem os velhos, devem existir simplesmente com o fito de ser entretida. Entretida. O respeito pelos indivíduos como parceiros integrais irá obrigar-nos a nos certificar de que a contribuição de cada pessoa é esperada e apreciada. O trabalho na igreja também não será simplesmente delegado a uma equipe profissional. A fraternidade será real quando todos somos parte de uma sociedade. Subtítulo: A prática da fraternidade. Muitas vezes ouvimos falar de uma fraternidade espiritual por completo desligada de nossa vida diária. Existem igrejas que falam de fraternidade espiritual com outras raças e nacionalidades, mas não estão dispostos a pô-la em prática. Através do nosso estudo, aprendemos que a comunhão tornada possível por Cristo pode ser real em nossa vida. Pedro entendeu que não valia a pena falar da fraternidade com os gentios, a não ser que estivesse disposto a sentar-se e comer com eles. Paulo também queria cimentar a comunhão entre os cristãos, judeus e gentios, levando uma oferta das igrejas gentias mais ricas para as igrejas mais pobres da Judéia. Em ambos os casos, havia preocupação com a fraternidade que Cristo tornou possível, a fim de que ela pudesse manifestar-se através das atividades deles. Nós também tenhamos feito algum processo ao aprender que a sinceridade da comunhão tem de ser posta em prática. Podemos crer que, em lugar de nos congratularmos com o processo feito em anos recentes, iremos continuar demonstrando a verdade do Evangelho em nossa vida diária. É possível que descubramos, como aconteceu com Pedro, que essa tarefa não é fácil, mas as Escrituras nos chamam para aceitar a comunidade, todos que foram aceitos por Deus. Subtítulo: Uma fraternidade inclusiva. Ouvimos às vezes os cristãos falarem da fraternidade de que partilham quando se reúnem num grupo com outros que partilham de interesses comuns, têm o mesmo nível de renda e o mesmo ambiente familiar. Pode tratar-se de um segmento da congregação ou de várias congregações. Tal reunião com pessoas da mesma classe é bastante exclusiva. De fato, essas pessoas provavelmente gostariam da companhia mútua mesmo sem o benefício de uma fé comum, pois já têm bastante coisas comuns entre si. Vimos nesse estudo que a fraternidade cristã não é exclusiva. Se nossa fraternidade consistir apenas de uma relação com pessoas semelhantes a nós, temos razão para perguntar em que sentido a igreja é diferente de qualquer outra comunidade. O Novo Testamento mostra regularmente que a vida comunitária do povo de Deus é diferente, pois é inclusiva. Temos apenas de lembrar como Jesus chamou para a comunidade os desprezados de sua época, a fim de reconhecer como essa fraternidade é inclusiva. Do mesmo modo, descobrimos que a igreja sempre teve de esforçar-se para refletir a abrangência do chamado de Deus. Achamos naturalmente mais fácil excluir do que incluir os que são diferentes, como fizeram os
judaizantes na carta aos Gálatas. Mas, se a fraternidade for real, superamos aquilo que surge naturalmente, pois seremos uma fraternidade que acolhe pessoas de idade, raças e níveis de renda diferentes. Subtítulo: Acolhei-vos uns aos outros. Fala-se às vezes de fraternidade de modo a sugerir que ela se estenda apenas aos que concordam conosco em todos os assuntos. Este ponto de vista tem causado com frequência divisões entre pessoas sinceras. Observamos neste estudo que a verdadeira fraternidade se estende a pessoas cuja opinião diferem da nossa. Há controvérsia entre forte e fraco em Romanos capítulo 14 e 15 refere-se às sérias diferenças de opinião. Não obstante, ambos os lados são aconselhados a não julgarem um ao outro. Romanos 14, 13. Apesar dessas diferenças, eles devem acolher uns aos outros. Romanos 15, 7. Sabendo que Deus é o juiz final. Existe uma urgência especial em que aprendamos a aceitar os que não têm afinidade conosco, pois jamais poderá haver fraternidade se todos tentarmos substituir Deus em seu papel de juiz. A igreja que continua sendo fragmentada em grupos exclusivos falhou com o Senhor que morreu para nos unir. Todavia, embora haja lugar na igreja para a diferença de opinião, ela não é um clube onde as convicções não têm sentido. Fomos chamados à fraternidade pela pregação sobre Jesus. E a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor reuniu a igreja. Paulo se preocupava com tudo que pudesse ameaçar a toda suficiência de Cristo, instituindo na obediência às leis, às obras da lei. Ele chegou mesmo a acusar os Gálatas de pregarem outro evangelho, Gálatas 1:6, e disse que Cefas, pelo seu comportamento, havia traído a verdade do evangelho, em Gálatas 2:14. Vemos então que a fraternidade cristã não fica indiferente a assuntos de convicção. A exortação para que aceitemos os que discordam de nós não significa que não haja limites para a fraternidade. Existem ocasiões em que aqueles que têm uma vida imoral e impenitente devem ser excluídos da comunidade, tanto por causa da igreja como da própria pessoa excluída. 1 Coríntios 5, de 1 a 7. Os limites da fraternidade não podem ser esquecidos, mas no Novo Testamento eles referem em especial aos casos de erros morais e não disputas de opinião. Nossa fraternidade não pode ser autêntica se estivermos sempre excluindo os que diferem de nós. Subtítulo: O pastor valoriza suas ovelhas. Muitas comunidades funcionam sem sentir grande perda quando os membros são acrescentados e depois se afastam. A sobrevivência do grupo é, no geral, mais importante do que a do indivíduo. Mas quando recordamos a história do pastor, que deixou 99 ovelhas para recuperar uma única, percebemos que não podemos perder de vista o indivíduo. Somos, de fato, guardiões de nosso irmão, suportando o fardo daquele que fracassa. Gálatas 6:2. A importância deles para nós não está na sua capacidade, talento ou prestígio, mas no fato de, como indivíduos, serem pessoas por quem Cristo morreu. Se devemos recobrar a prática bíblica da fraternidade, não seremos
apanhados num jogo de números que ignora o indivíduo. Subtítulo: Mais que um sentimento. Os laços estreitos entre os cristãos devem produzir relacionamentos cordiais e íntimos entre o povo de Deus, mas simples sentimentos afetuosos podem ser encontrados em muitos grupos. Não devemos então confundir a ideia bíblica de fraternidade com a afeição natural que sentimos por aqueles que estão próximos de nós. Podemos estar praticando a fraternidade bíblica muito antes de ter estabelecido um forte senso de cordialidade para com todos os participantes da congregação. A comunhão é exercida primeiro quando ministramos abnegadamente aos outros membros do corpo de Cristo e partilhamos com eles de uma tarefa comum. Através de todo esse estudo, vimos que a fraternidade cristã possui uma qualidade que a distingue de outros grupos. Se a qualidade de nossa vida juntos não diferir daquela de um clube cívico, não teremos descoberto a verdadeira comunhão cristã. Vale a pena perguntar agora o que faz a diferença na qualidade de nossa vida juntos. A resposta é que a natureza dessa vida foi determinada pelo ato de Deus em Cristo Jesus. Assim sendo, onde a primeira igreja esforçava-se para resolver o problema de como tornar-se uma comunidade, a solução de Paulo se apoiava na cruz de Cristo. Por que devemos reprimir nosso egoísmo na comunidade? E por que não agradamos a nós mesmos em detrimento de todos os demais? Paulo diz que a resposta está em que Cristo não se agradou a si mesmo na cruz. Romanos 15, 3. Por que devemos preocupar-nos com o nosso irmão mais fraco na comunidade, em vista dele ser alguém por quem Cristo morreu? Romanos 14, 15. Isto é, a base de nossa fraternidade é a cruz de Cristo. Foi ali que aprendemos o verdadeiro significado do amor e da abnegação. Este amor manifestou-se na cruz e constituiu-se no fundamento da nossa comunhão. Quando vivemos pela cruz, a nossa é uma comunidade diferente de todas as outras. Quando experimentamos esta qualidade especial de vida juntos, podemos crer que a igreja que recupera a visão bíblica da fraternidade é uma resposta para a solidão de nossos dias. Quando aprendemos a mensagem da cruz, não iremos reduzir as pessoas a números num cartão de computador. Não iremos diferenciar as pessoas pela cor de sua pele ou nível de renda, pois aprendemos com aquele que nos aceitou a todos. Quando somos fiéis ao Evangelho, derrubamos as paredes divisórias que separam as pessoas umas das outras. Cristo foi nosso modelo para derrubar o muro da hostilidade. Efésios 2:14. O Cristo que morreu para dar vida nos chama para prosseguirmos com a tarefa inacabada de ser a espécie de comunidade planejada por Ele. Concluímos então aqui mais um livro, Nossa Vida Juntos. Está agora completinho aí na playlist e também tem mais de 25 livros na minha playlist aí, lido, né? Inteirinho aí para você. Veja o assunto que você quer aprender e ouça aí, né? Tudo que a gente já leu aqui, tá bom? E tendo alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também, tá bom? Peço para que você
que gostou aí da leitura desse livro inteiro, deixa aí o like, compartilha esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos do WhatsApp, para que a palavra de Deus, né, chegue a mais e mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, não é inscrito ainda, peço a sua ajuda aí para se inscrever, para que o canal cresça e tenha cada vez mais relevância, para que a plataforma possa aí direcionar aí, né, para mais pessoas também. Fico muito feliz que você investiu aí o seu tempo em aprender esse livro todo, né? E tenho certeza que Deus também fica muito feliz com o tempo que você investe aí em aprender as coisas dele. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo livro. Amém?